velho e ultrapassado. São Paulo não tem nada que vale a pena ver. Tudo começou com estas palavras. Ana, uma influenciadora digital coreana com 300 mil seguidores, era um ícone para a juventude. Cada postagem sua movia a opinião pública, mas desta vez as palavras que seus dedos digitaram feriram, sem que ela soubesse, o orgulho de uma nação inteira. A Estação da Luz? Aquilo é uma ruína. Um prédio acabado. Na noite em que essa frase recebeu milhões de curtidas, ela ainda não sabia que dentro daquela velha estação, escondia-se uma verdade capaz de tirar o fôlego do mundo. Na manhã seguinte, com a câmera em uma mão e a certeza na outra, Ana voou para o Brasil. Seu objetivo era um só: ver a Estação da Luz com os próprios olhos e confirmar sua crítica. Mal sabia ela que aquela viagem, planejada para rebaixar o monumento, se tornaria a jornada de despertar que abalaria os alicerces de sua vida. No reflexo da janela do avião, via-se seu rosto cheio de confiança. Mas no instante em que seus pés tocaram o solo brasileiro, e mais tarde, o chão daquela estação, seu olhar começaria a vacilar silenciosamente. O fluxo intenso de pessoas que se moviam com uma energia contagiante, os anúncios que ecoavam com o calor humano inesperado e o peso do tempo que emanava dos tijolos vermelhos. Isso é uma estação? Surpresa, perplexidade e algo que ela não conseguia nomear. Não era sobre civilização ou design, era um encontro com uma ordem nascida da alma, do coração das pessoas. Dentro dela, o preconceito começou a ruir em silêncio. E então, na noite que se seguiu, uma beleza que ninguém jamais havia lhe contado, vinda de uma única estação, acendeu uma luz em seu coração. A Estação da Luz não é apenas arquitetura. É um lugar que transcende o tempo, que nutre pessoas e que transmite orgulho. Eu estava errada. Uma única frase que moveu o mundo. Não a crítica, mas a reverência. Não a negação, mas a compreensão. Uma confissão silenciosa que cruzou fronteiras e tocou corações. A cultura não é algo para se exibir, mas para se compartilhar. E agora ela está mais uma vez na Estação da Luz, com a câmera em punho, sorrindo serenamente. Esta não é uma viagem para filmar o passado. É uma viagem para filmar o futuro. As paredes de tijolos vermelhos se tingem com o sol do entardecer, e os preconceitos do mundo se dissolvem em um único feixe de luz, onde a alma fala, onde a honestidade ecoa. Esta é a história de uma mulher que encontrou a verdadeira alma do Brasil. Antes de começarmos, por favor, inscreva-se no canal e deixe seu like. Assim, vídeos que você vai adorar continuarão aparecendo automaticamente para você. Seu apoio é fundamental. Também deixei links para outros vídeos recomendados na descrição, não deixe de conferir. Em Seul, o sol poente se refletia nos arranha-céus de vidro, banhando a cidade inteira em um tom dourado. No meio daquela metrópole pulsante, uma mulher se destacava. Um blazer branco impecável, uma blusa rosa pálido, o cabelo perfeitamente arrumado e a postura firme de quem domina a câmera do celular. Seu nome era Ana. Com uma legião de 300 mil seguidores, era uma das influenciadoras mais populares da Coreia, conhecida por seus comentários ácidos e críticas afiadas. Olá a todos! Hoje, um episódio especial da nossa série, comparando o transporte na Ásia e na América do Sul. O tema é um símbolo do Brasil, a Estação da Luz, em São Paulo. Ela estava sozinha, sem equipe de filmagem. Quem segurava a segunda câmera era Léo, seu namorado. Um talentoso editor de vídeo, ele era o pilar silencioso por trás do sucesso estrondoso de Ana. Os dois estavam na plataforma de uma moderna estação em Seul. Uma cúpula de vidro gigantesca, painéis eletrônicos de um azul vibrante, iluminação de design futurista. A lente de Léo a capturava lentamente, enquadrando sua figura contra a modernidade cintilante. Ana ergueu o canto dos lábios em um sorriso calculado. Esta é a nossa estação. Vejam este design, este sentimento de futuro, de espaço aberto. O brilho do vidro, a tecnologia de ponta. Agora, comparem isso com a Estação da Luz. Vocês conhecem? Aquela construção velha de tijolos vermelhos. Parece uma relíquia pré-guerra, não é mesmo? Léo moveu a câmera, um tremor quase imperceptível. Mas, Ana, ouvi dizer que a Estação da Luz também é um edifício histórico importante. História? Isso é só uma desculpa para o atraso. Ana riu com desdém, deslizando o dedo pela tela do celular. Uma foto da Estação da Luz apareceu. De fato, era uma antiga estação de tijolos avermelhados. Olhem isso. Pesada. Escura.
Ultrapassada. Que tipo de estação é essa hoje em dia? Não tem valor turístico nenhum. Sinceramente, o Brasil se diz um país do futuro, mas ainda vive preso a isso. Uma rajada de vento passou pela plataforma e o microfone captou um ruído baixo. Léo permaneceu em silêncio, observando-a através da lente. Em seus olhos havia uma sombra de dúvida. Ei, você está filmando direito? Sim, estou. Mas o quê? Nada, é que a Estação da Luz é conhecida como o coração de São Paulo há mais de um século. Talvez fosse melhor pesquisar um pouco mais antes de falar. Você e essa sua cautela. Ana riu, dando um tapinha de leve no ombro dele. Não se preocupe, eu só digo a verdade. Nós na Coreia já ultrapassamos esse tipo de pensamento. Essa é a realidade, não é? A câmera parou de gravar e ela checou o material. Léo observava seu perfil concentrado, enquanto uma memória de infância vinha à sua mente. O desenho de um trem-bala que ele vira em um livro, o Shinkansen prateado deslizando pelos trilhos no Japão. O som do nome o cativara, e os esboços que ele desenhou em seus cadernos ainda estavam vivos em sua memória. Mas ele não disse nada. Na frente da Ana de hoje, afirmar qualquer coisa positiva sobre o velho era um risco que ele não queria correr. O vídeo tinha apenas 3 minutos, mas seu conteúdo era como jogar gasolina no fogo. Comparei a estação mais moderna de Seul com a Estação da Luz. O resultado? Vitória completa para Seul. No momento em que ela apertou o botão publicar, o contador de visualizações disparou. A seção de comentários foi inundada em segundos. A Coreia é a número 1. O Brasil é um país parado no tempo. Ana, você disse tudo. Em poucas horas, o vídeo ultrapassou 300 mil visualizações e chegou ao topo dos trending topics. A mídia a celebrou como uma porta-voz da verdade. Contudo, nos bastidores, em outras redes sociais, um movimento contrário começava a surgir, principalmente vindo do Brasil. Ela está insultando o nosso povo. Nunca nem pisou na Estação da Luz e fala com essa certeza toda? Venha ver com seus próprios olhos para entender. Ana leu os comentários e riu com desdém. Esses brasileiros são tão passionais e orgulhosos. Eu só estou apresentando fatos. Mas no coração de Léo, uma inquietação teimava em permanecer. Será que podemos chamar de fato algo que nunca vimos pessoalmente? Essa pergunta fincou raízes em seu peito, determinando suas próximas ações. À noite, quando as luzes da cidade começaram a se apagar, o celular de Ana vibrou. Era um e-mail. A Secretaria de Cultura de São Paulo, em parceria com uma emissora de TV, a convidava para uma visita guiada à Estação da Luz. Interessante, ela murmurou. Vou com prazer, para provar a todos como aquele lugar é obsoleto. Léo engoliu em seco. Os olhos de Ana estavam frios, mas brilhavam com uma excitação predatória. Ela não fazia ideia de que aquela viagem, concebida como um golpe final, se tornaria a maior reviravolta de sua vida, uma que destruiria e reconstruiria todos os seus valores. No instante em que o avião pousou no aeroporto de Guarulhos, um sorriso zombeteiro surgiu nos lábios de Ana. Até que é mais normal do que eu pensava. Além da pista de concreto cinza, um aglomerado de edifícios modestos se estendia. Para ela, aquilo parecia menos o portal de entrada de uma nação vibrante e mais o acesso a uma cidade silenciosa demais. Léo não disse nada, apenas observou, através do vidro, o movimento da equipe de solo. Seus gestos eram eficientes, mas relaxados, sem a rigidez mecânica que ela esperava. Havia sorrisos, conversas rápidas. Uma desordem funcional. Eles não parecem muito eficientes, ela comentou. Isso se chama calor humano, Ana. Léo respondeu, quase num sussurro. A voz dela vacilou por uma fração de segundo. Ou falta de profissionalismo. Ao embarcarem no trem que os levaria à cidade, o vagão estava surpreendentemente cheio de vida. Vendedores ambulantes passavam oferecendo água e amendoim. Um grupo de jovens ria alto no canto, e a música vazava dos fones de ouvido de vários passageiros. Ana pegou o celular. Vou usar essa imagem. Posso legendar como o barulho típico do Brasil. Léo deu um sorriso amargo. Quando você não tem maldade no coração, suas imagens são incríveis. Não é maldade, Léo. É apenas a realidade. Pela janela, a cidade se revelava um mosaico de concreto, verde e cores vibrantes. Grafites espetaculares cobriam muros inteiros, contrastando com a arquitetura ora moderna, ora antiga. As ruas eram um fluxo constante de carros e pessoas, um caos que de alguma forma, parecia ter seu próprio ritmo. Tudo parece tão
intenso. Chega a ser cansativo, Ana murmurou. Léo, em vez de responder, apontou para um trem da CPTM que passava ao lado. Olha, um dos nossos. A composição vermelha deslizou sobre os trilhos, não com um silêncio fantasmagórico, mas com um som robusto presente. Naquele instante, os olhos dele brilharam, mas Ana não percebeu. Estava ocupada demais olhando para a tela do celular. O KTX na Coreia é bem mais rápido, sentenciou fria. Na estação da Sé, ao subirem as escadas rolantes para a plataforma de transferência, um mar de gente os envolveu. Mesmo assim, ninguém parecia se irritar com os esbarrões inevitáveis. Havia um fluxo, uma dança não ensaiada onde as pessoas se desviavam, pediam licença com um sorriso e seguiam seu caminho. Alguém deixou cair uma sacola de laranjas que rolaram pelo chão. Imediatamente 3 ou 4 estranhos se abaixaram para ajudar, rindo da situação. Ana, por instinto, filmou a cena com seu celular. O que está fazendo? Perguntou Léo. Nada. Só. Achei curioso. Ela disfarçou. Sua intenção era filmar para criticar, mas por um momento, achou aquela interação genuinamente bonita. Dentro do vagão da linha 1, azul do metrô, o cenário se repetia. Lotado, mas não silencioso. As pessoas conversavam, Lian, ouviam música. O ar era preenchido por um zumbido de vida. De repente uma voz suave soou nos alto-falantes, com um sotaque cantado e acolhedor. Próxima estação, Luz. O trem parou. As portas se abriram, e no momento em que saíram, o ar mudou. Léo prendeu a respiração. O piso polido refletia uma luz diferente, e o teto em arcos de ferro se erguia a uma altura monumental. Era espaçoso, funcional, mas, acima de tudo, quente. Ana ficou parada por um instante, atônita. Aqui, é a Estação da Luz? Sua voz era uma mistura de surpresa e negação. Ao passarem pelas catracas, feixes de luz natural atravessavam as enormes janelas, iluminando as paredes de tijolos vermelhos. O som dos passos das pessoas ecoava com um ritmo constante, como se estivessem dentro de um relógio gigante e vivo. Ana ergueu o celular, mas parou antes de começar a gravar. Não sabia o porquê. Apenas sentiu que não deveria quebrar aquele ambiente com sua lente crítica. Léo sorriu discretamente. E então, vamos mudar o roteiro? Ana desviou o olhar. Ainda não decidi. Mas então sussurrou para si mesma. Talvez não seja só velho e ultrapassado. Ponto. Lá fora, o sol da tarde banhava a fachada da estação em um tom dourado. Contra aquela luz, a sombra de Ana se esticava lentamente pelo chão da praça, até se fundir com a parede de tijolos centenária. Naquele momento, algo dentro dela começou a se mover silenciosamente. A viagem da crítica, sem que ela percebesse, estava se transformando em uma jornada de descoberta. Ao sair da área das plataformas, a luz mudou completamente. A luz do dia que entrava pelo teto de vidro da grande nave central era suave e difusa. O caminho em direção à saída principal na Praça da Luz era um longo corredor onde o branco das paredes e o cinza claro do piso refletiam um ao outro, criando uma atmosfera de serenidade organizada. Ana caminhava por ali, prendendo a respiração sem perceber. Como pode ser tão calmo? Disse em voz alta, surpreendendo a si mesma. Havia muitas pessoas, mas ninguém corria ou gritava. Apenas caminhavam com um passo firme e tranquilo. Léo já estava com a câmera em punho. Ele, que normalmente evitava multidões, agora parecia fascinado por aquele fluxo humano. É incrível. As pessoas estão se movendo, mas parece um único organismo, um mecanismo perfeito. Um mecanismo, Ana repetiu parando. Ela fechou os olhos e escutou. A voz dos anúncios, o som dos sapatos no chão, o bip eletrônico das catracas ao longe. Tudo se misturava em uma melodia suave e constante. Uma ordem que não nascia da rigidez, mas de uma harmonia invisível. Ninguém tentava se destacar, e ainda assim, todos estavam em sintonia. Subiram por uma escadaria e o ar mudou novamente. A luz ficou mais forte, e uma brisa tocou seu rosto. No topo dos degraus, sua visão foi preenchida por algo imenso e vermelho. Ela engoliu em seco. Diante dela, não havia uma parede, mas um edifício. A Estação da Luz. A fachada monumental, uma obra de arte em tijolos vermelhos e pedras brancas, não se sentia diminuída pelo céu azul de São Paulo. Pelo contrário, parecia realçá-lo. Léo sussurrou maravilhado. Essa é a estação que você chamou de velha e ultrapassada. Ana não conseguiu responder. As palavras não vinham.
A luz deslizava lentamente pela parede, revelando a curva das janelas, a delicadeza de cada ornamento. Parecia uma obra de arte. Havia marcas do tempo, cicatrizes, mas elas não diminuíam sua beleza, elas a completavam. A mão de Léo, que segurava a câmera, tremia. Seus olhos brilhavam com o fascínio de um menino. Uau! Parece uma estação europeia. Sim, europeia. Mas é diferente. Não é ostensiva, é sóbria. Tem uma calma, como se guardasse o tempo dentro de si. Ana começou a andar lentamente em silêncio. Parou em frente à fachada e ergueu o olhar. Léo a filmava. No visor, a imagem dela era a mais serena que ele já havia capturado. Não era mais o olhar de uma crítica, mas o de alguém que contempla. É, completamente diferente do que eu vi nas fotos. As palavras finalmente saíram, tão baixas que quase se perderam no som da cidade. No seu celular, a Estação da Luz era apenas um prédio vermelho. Mas ali, na sua frente, ela estava viva. Respirava, falava. Léo sorriu. Viu? Valeu a pena ter vindo. Ainda não sei. A voz de Ana, porém, era mais suave do que o normal. Seu olhar se fixou no telhado da estação. As curvas das cúpulas laterais, o grande relógio no centro. Tudo era simétrico, mas de uma forma que não parecia artificial. Havia um calor, o toque da mão humana. Ei, olha aqueles detalhes, disse Léo, apontando. Cada um é diferente. Era verdade. Os ornamentos das janelas tinham formas sutilmente distintas. Era impossível encontrar dois idênticos. Isso deve ter sido feito à mão. Sim, é um prédio de mais de 100 anos. A palavra 100 anos ecoou pesadamente dentro de Ana. Qual dos modernos edifícios de seu país estaria de pé com essa mesma dignidade daqui a um século? Ali não havia iluminação de LED ou tecnologia de ponta. Havia apenas o tempo. Instintivamente, Ana pegou seu celular. Na tela viu um reflexo de seu vídeo anterior. Ela, sorrindo em frente à estação de Seul, dizendo que São Paulo estava atrasada. O que a Ana de agora pensaria ao ver aquela imagem? Ana, a voz de Léo soou suave. O que vamos fazer com este vídeo? Ainda? Vamos filmar. Como? Do jeito que é. Exatamente como estamos vendo agora. Léo assentiu em silêncio. A lente voltou a enquadrar os tijolos vermelhos. O som do obturador se misturou ao vento. O sol começou a se pôr, e a sombra da estação se alongou sobre a praça. Na ponta daquela sombra, um encontro inesperado os aguardava, mas os dois ainda não sabiam. Sentaram-se em um banco na Praça da Luz, em frente à estação. Ao longe, o som de um trem partindo. Não era um estrondo, mas um deslizar suave. A atmosfera ao redor da Estação da Luz, apesar do fluxo intenso de pessoas, era surpreendentemente serena. O movimento era constante, mas não havia pressa. Ana olhava para o copo de café em suas mãos. O vapor subia em uma dança lenta. O aroma era adocicado, com um toque de caramelo. Normalmente ela estaria procurando o ângulo perfeito para uma foto instagramável, mas agora, até isso parecia um esforço desnecessário. Você não vai fotografar? Perguntou Léo. Ana balançou a cabeça. Tenho a sensação de que se eu fotografar, vou quebrar a magia. Quebrar a magia? Sim. O que estou sentindo agora, olhando com meus próprios olhos. Uma foto não conseguiria capturar. Desapareceria. Depois de dizer, ela mesma se surpreendeu. Nunca imaginou que tais palavras sairiam de sua boca. Ela que construiu sua carreira capturando imagens, pela primeira vez escolhia não capturar. Léo não riu, apenas assentiu sério. Finalmente você disse algo assim. O quê? Você sempre fingiu que entendia tudo. Sobre o Brasil, a história, a cultura. Achava que o que você lia na internet era realidade. Ana baixou o olhar. Não encontrou palavras para se defender. No fundo de seu peito, ouvia o som de algo se desmoronando lentamente. Mas sabe. Continuou Léo com um sorriso. Eu também era assim. Queria que a Coreia vencesse o mundo. Mas agora aqui, sinto que não se trata de ganhar ou perder. Aquelas palavras afundaram suavemente em seu coração. Ganhar ou perder. Era tudo que Ana buscava nas redes sociais. Número de seguidores, visualizações, comentários. Acreditava que estar no topo em números era a definição de estar certa. Mas a estação à sua frente, mais eloquente que qualquer estatística, contava uma história de presença e valor inquestionáveis. Ela soltou um pequeno suspiro. Sabe, Léo, eu sempre achei que a palavra velho fosse um insulto. Mas talvez não seja. Talvez velho signifique que algo foi protegido por alguém.
Léo a olhou surpreso, e depois sorriu lentamente. Exato. E proteger não é o oposto de evoluir. A frase dele ficou gravada em sua mente. Um breve silêncio se instalou. O anúncio de um trem soou ao longe, e outro deslizou para fora da estação. Ninguém gritava, ninguém corria. E no entanto, tudo se movia para a frente. Como se a estação inteira fosse um grande organismo vivo. Léo. Ela disse, eu quero olhar aqueles tijolos vermelhos de novo. Com atenção. Ana se levantou. Léo a seguiu com a câmera na mão. A luz do entardecer entrava pelas vidraças da estação, e partículas de poeira dourada dançavam no ar. A luz se refletia no cabelo dela, criando uma auréola suave. Sua postura não era mais a de uma crítica. Era a de alguém que busca, que quer ver. Ao sair para a praça novamente, o céu estava tingido de tons de carmesim. O vermelho da estação e o vermelho do céu se fundiam, e o mundo parecia respirar em um ritmo lento e profundo. Ela tocou a parede de tijolos com a mão. Estava fria, mas havia um calor sutil por baixo. Sentiu como se 100 anos de história estivessem tocando a ponta de seus dedos. Velho, na verdade, significa vivo. Ponto. O sussurro se perdeu no vento, mas Léo ouviu claramente. Algo dentro dela estava definitivamente mudando. O lugar que ela viera para rebaixar estava se tornando um lugar para admirar, e o pôr do sol da Estação da Luz testemunhava, em silêncio, essa transformação. Ao anoitecer, a Estação da Luz se transformou. O vermelho dos tijolos começou a se misturar com o azul profundo da noite, e as luzes das cúpulas se acenderam lentamente, uma a uma. Ana e Léo estavam sentados em um café dentro da estação. Ela, que até pouco tempo estava absorta em filmar, agora segurava uma xícara com as duas mãos, em silêncio. Sabe, eu poderia ficar olhando para esta estação o dia inteiro sem me cansar, disse Léo, casualmente. Ana não respondeu com palavras, apenas com um leve sorriso. O silêncio, agora, era mais confortável do que qualquer conversa. De repente, uma voz suave veio da mesa ao lado em um inglês impecável. É uma vista magnífica, não é? Eles se viraram e viram um homem mais velho, sorrindo. Camisa branca, blazer azul marinho, um pequeno broche na lapela. São turistas? Ele perguntou. Sim, respondeu Ana. Prazer, sou Alan, disse o homem com o mesmo sorriso gentil. Sou professor de arquitetura nos Estados Unidos. Estou viajando para estudar as estações de trem do Brasil. A palavra arquitetura despertou o interesse de Ana. O senhor vê as estações como obras de arquitetura? Claro, respondeu Alan. Uma estação não é apenas um lugar de passagem. É onde a alma de um país toma forma. A palavra alma a atingiu. O som daquela palavra afundou em seu peito. Alan começou a falar com uma calma professoral. Esta Estação da Luz foi concluída em 1901. O arquiteto foi um britânico, Charles Henry Driver. Ele se inspirou nas grandes estações de Londres, mas o projeto foi adaptado para a realidade de São Paulo. Léo arregalou os olhos. Como a estação de St. Pancras. Aquela também é de tijolos vermelhos. Exatamente. Mas ele não fez uma cópia. Ele mesclou a grandiosidade europeia com a alma brasileira. Ele entendeu que este lugar precisava de algo mais. Alma, repetiu Ana fascinada. A ideia de infundir um conceito tão abstrato em uma construção era nova para ela. Alan estreitou os olhos como se olhasse para o passado. O conceito era criar um portal para São Paulo. Um lugar que transmitisse tanto a força da riqueza do café quanto o acolhimento para centenas de milhares de imigrantes que chegariam. Força e acolhimento. Essa foi a filosofia por trás do projeto. O coração de Ana se apertou. Força e acolhimento. Polos opostos que de alguma forma coexistiam perfeitamente ali. A Estação da Luz era a personificação dessas palavras. Para os barões do café, continuou Alan, as ferrovias eram as artérias da nação. Portanto, esta estação foi construída para ser o coração pulsante de São Paulo. A voz de Alan ficou um pouco mais grave. Mas este coração quase parou de bater várias vezes. Em 1946, um grande incêndio destruiu grande parte da estrutura, incluindo o famoso relógio. E mais recentemente, em 2015, outro incêndio atingiu o Museu da Língua Portuguesa que funcionava aqui, mas os paulistanos nunca desistiram desta estação. Enquanto ouvia, Ana se lembrou da parede de tijolos que vira durante o dia. As pequenas rachaduras, as áreas um pouco mais escuras, não eram apenas sinais de desgaste, eram cicatrizes de sobrevivência. Eles fizeram questão de restaurá-la,
mantendo as marcas do que aconteceu. Em vez de apagar o passado, eles o gravaram como memória. E essa, para mim, é a parte mais bonita desta estação. Os olhos de Alan eram diretos e gentis. Ana percebeu que não havia exagero ou drama em suas palavras. Apenas uma paixão silenciosa por transmitir o que via. Sua postura fez refletir sobre si mesma. Eu chamei esta estação de velha e ultrapassada, ela confessou quase sem querer. Alan não pareceu surpreso. Ele assentiu suavemente. Ser velho significa que foi protegido por muito tempo. É um presente para nós que vivemos no presente. A garganta de Ana se fechou. O nó duro em seu peito começou a se dissolver. Ela pegou o celular e, discretamente, anotou o nome do arquiteto, Charles Henry Driver. Queria ter certeza de que nunca o esqueceria. Pela janela do café, a estação iluminada brilhava. As paredes de tijolos dourados se destacavam contra o céu noturno. Léo disparou a câmera. O som do obturador ecoou no silêncio do café. Alan sorriu. Guarde bem essa imagem, pois talvez daqui a 100 anos alguém ainda esteja aqui, olhando para esta mesma estação. As palavras dele aqueceram o coração de Ana. Passado e presente, nações e pessoas, tudo parecia conectado pelo tempo que fluía por aquela estação. Em silêncio, ela sentiu essa conexão de forma profunda e inegável. Ao saírem, o vento estava um pouco mais frio. A iluminação da Estação da Luz envolvia a noite da cidade com uma aura gentil. Ana sussurrou, isso não é um prédio, é uma história. Léo baixou a câmera e olhou para ela. Essa frase daria um ótimo título. Ana sorriu, um sorriso completamente diferente do que ela mostrará durante o dia. A chama da crítica havia se apagado e, em seu lugar, a luz da compreensão começava a brilhar. A Estação da Luz à noite tinha um rosto completamente diferente. Os tijolos vermelhos, banhados por uma luz dourada, pareciam respirar lentamente. O vento era suave, e o ruído da cidade parecia distante, abafado. No meio daquele silêncio, Ana tocou a parede da estação mais uma vez. Fria, mas com um calor inconfundível em seu âmago. Não era apenas material de construção, era a pele da memória, que carregava mais de um século de tempo. O professor Alan disse que esta estação quase foi destruída várias vezes. A voz de Léo ecoou suavemente. Ana sentiu, ainda com a mão na parede. Por que não a demoliram e construíram uma nova? A pergunta pairou no ar até que Alan se aproximou por trás, como se tivesse viajado no tempo para respondê-la. Com sua voz calma, ele disse, destruir é sempre o caminho mais fácil. Mas amar novamente algo que foi quebrado, isso exige coragem. Ana ergueu os olhos. O olhar de Alan estava fixo na estação, como se ele estivesse recordando um passado distante. No incêndio de 1946, o fogo consumiu o telhado, a torre do relógio, andares inteiros. A cidade de São Paulo ficou em choque. Muitos acharam que era o fim, mas os paulistanos não desistiram. Eles se uniram para reerguer o rosto de sua cidade. Sua voz se misturava com os sons noturnos. Eles poderiam ter construído algo moderno, mais eficiente. Mas em vez disso, eles resgataram os escombros. Dizem que por semanas trabalhadores e cidadãos comuns cataram tijolo por tijolo, peça por peça, do que sobrou. Eles não queriam apagar a ferida, queriam curá-la. O peito de Ana ardeu. Ela imaginou a cena, pessoas em meio às ruínas com as mãos cobertas de fuligem, resgatando um tijolo queimado, decididas a empilhá-lo novamente. O tremor em suas mãos. A filosofia se tornou, não demolir porque é velho, mas preservar porque sobreviveu. As palavras de Alan demoliram completamente o conceito de velhice como decadência na mente de Ana. Ao mesmo tempo, algo quente preencheu seu coração. Não era admiração, era algo mais profundo e silencioso, compreensão. Professor Alan, por que o senhor é tão fascinado por esta estação? Perguntou Ana. Ele fez uma pausa, como se procurasse as palavras certas. Eu amo as marcas do esforço humano. A prova de que pessoas, mesmo artesãos cujos nomes se perderam, sentiram orgulho de seu trabalho. A prova de que eles estiveram aqui. Essa, para mim, é a verdadeira beleza da arquitetura. Suas palavras soaram como se a própria Estação da Luz estivesse falando. Cada tijolo continha uma história de mãos humanas e do tempo. Somente quem se permite sentir isso pode encontrar a verdadeira beleza da estação. Ana deu um sorriso melancólico. Acho que eu estava apenas olhando, não é? Eu não estava realmente vendo nada. Perceber já é o começo do ver, disse Alan. Naquele instante, um vento suave soprou no coração de Ana.
Léo continuava filmando. Através da lente, os dois pareciam pertencer a épocas diferentes, compartilhando uma única memória. Depois, os três saíram da estação. O vento noturno acariciava seus rostos, e a luz dos postes fazia as folhas das árvores da praça tremerem. Ao longe, o som dos carros, mas estranhamente não era barulhento. A frente da Estação da Luz estava envolta em uma força serena. Ao se despedir, Alan se virou. Ana, edifícios crescem como pessoas. São vistosos na juventude e se tornam profundos com a idade. É por isso que esta estação está hoje em seu momento mais belo. Ao ouvir aquelas palavras, os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Léo, ao seu lado, assentiu em silêncio. As luzes das cúpulas da Estação da Luz se refletiam no céu noturno, como um farol conectando o passado e o presente. E no coração dos dois, aquela luz permaneceu acesa. Depois que Alan se foi, o vento em frente à estação pareceu ficar um pouco mais frio. As luzes da cidade brilhavam, e os prédios modernos do centro se erguiam silenciosamente sob o céu noturno. O fluxo de pessoas era constante, mas ninguém se esbarrava. Era como se todos estivessem conectados por fios invisíveis. Ana e Léo caminhavam por uma pequena rua, com a fachada de tijolos vermelhos às suas costas. As vozes das pessoas eram baixas, as risadas contidas. Não era uma cidade barulhenta, mas sim serena. A atmosfera aqui é diferente, murmurou Léo. Ana sentiu. Ninguém está competindo. Mas todos estão presentes. Ao dizer isso, Ana se deu conta de algo. Em sua mente surgiram os comentários de seu antigo vídeo: o Brasil é atrasado, ineficiente, sem graça. Ela mesma usará palavras semelhantes tantas vezes. Mas agora, em meio àquela calma, ela sentia pela primeira vez que havia algo além da eficiência. De volta ao interior da estação, viram um funcionário limpando o chão. Seus movimentos com o esfregão eram precisos, sem desperdício. No final de cada movimento havia uma pausa de um tempo. Uma pausa para respirar, para demonstrar respeito. Olhe para ele, a voz de Ana era um sussurro. Quando o funcionário terminou, ele fez uma pequena reverência a um passageiro que passava. O passageiro nem notou. Mesmo assim, o funcionário sorriu. Ele faz isso mesmo que ninguém esteja olhando. Sim, respondeu Léo suavemente. Não é para ser visto. É um gesto de boas-vindas para quem usa este lugar. Ana observou suas costas por um longo tempo. Não havia arrogância, mas havia uma beleza inegável. Não era um design chamativo ou uma performance elaborada. Era a própria forma da gentileza. De repente, seu olhar caiu sobre o grande relógio da estação. Os ponteiros se moviam com precisão, em sincronia com os horários de chegada dos trens. Sabe, Léo, tenho a sensação de que nesta estação, não é o tempo que move as pessoas. São as pessoas que movem o tempo. Léo estreitou os olhos e assentiu. Talvez isso seja cultura. Ana sentou-se lentamente em um banco e fechou os olhos. Ao aguçar os ouvidos, ouviu o som distante de um trem em movimento. Passos que não se sobrepunham. Anúncios breves. Risadas contidas. Tudo se misturava para criar uma harmonia misteriosa. Cultura. Não era uma palavra em um livro ou artigo. Estava viva ali no ar. Não era algo que alguém criou, mas algo que muitos continuaram. Estou com um pouco de medo, murmurou Ana. Do quê? De mim mesma. De ter desprezado algo tão gentil sem ao menos conhecer. Léo balançou a cabeça lentamente. Não saber não é o problema. O problema é quando paramos de querer ver. Sua voz era calma, quase como uma prece. A luz das cúpulas da estação iluminava o rosto dos dois. A luz não era branca e fria, mas de um tom quente e acolhedor. Ana olhou para a luz e sorriu. Isso não é só iluminação, não é? Se eu dissesse que é a luz do coração, você riria de mim? Léo sorriu de volta. Não, eu também pensei a mesma coisa. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, mas não foi um silêncio constrangedor. Pelo contrário, comunicava mais do que palavras. Um silêncio que continha compreensão, respeito e, acima de tudo, paz. Um silêncio que não existia para julgar, mas para sentir. Naquela noite, uma certeza nasceu dentro de Ana. Cultura não é algo para se gabar, mas algo para se construir, camada por camada. E o Brasil era um país que fazia isso em um silêncio poderoso. A noite caiu completamente sobre a cidade, e a Estação da Luz, banhada pelas luzes douradas, parecia absorver a luz e emanar uma aura de orgulho e serenidade. Não era a mesma imponência que ela vira durante o dia. Agora a estação parecia irradiar o próprio tempo.
Ana estava parada em frente, apenas olhando para cima. As pessoas tiravam fotos, risadas ecoavam, mas por trás daquele ruído festivo, seu coração estava em paz. Léo, parece que estou dentro de um sonho. Sim, é real, mas não parece real. Léo a observava pela lente e lentamente apertou o obturador. No visor da câmera, o perfil de Ana era completamente diferente da mulher que chegará ali. Não havia sarcasmo nem pose. Em seus olhos havia um respeito genuíno. O vento soprou. A luz deslizava entre os tijolos iluminados, e a sombra das janelas dançava sobre o calçamento. Ana seguiu a sombra com o olhar, como se procurasse palavras. Ser velho, pode ser tão lindo. Léo sorriu ao ouvir a frase. Quando ela usava a palavra lindo, geralmente havia um propósito: atrair seguidores, aumentar as visualizações ou criticar de uma posição de superioridade. Mas agora, sua voz não tinha nenhum artifício. Ana, sim, essa paisagem. Não acho que um vídeo consiga transmitir, não é? Não, a câmera não consegue capturar o cheiro nem esta atmosfera. Os dois ficaram em silêncio por um momento. As luzes da estação iluminavam as cúpulas do telhado, e o brilho se difundia no céu noturno, vermelho e dourado. Era como estar dentro de uma pintura. Ana levou a mão ao peito. Sentiu os batimentos de seu coração se alinhando com o ritmo da cidade. O som dos trens, dos passos, do vento. Tudo vivia no mesmo compasso, compondo a Sinfonia de São Paulo. Acho que, agora eu finalmente entendi. O quê? O silêncio do Brasil. Não significa que não há nada. Existem tantos sons, mas todos estão em harmonia. As pessoas, os edifícios, o tempo. Enquanto ouvia, Léo a observava pela lente. Partículas de luz pousavam em seu cabelo, envolvendo seu contorno em um brilho suave. Naquele instante, ele teve certeza. O que ela estava vendo agora não era mais a estação, mas o seu próprio coração. Sabe, acho que esta estação não foi o destino da nossa viagem. Acho que foi o ponto de partida. As palavras dele fizeram os olhos de Ana tremerem. Algo se rompeu dentro dela. Os tijolos vermelhos que já lhe pareciam familiares, agora se distorciam através de uma cortina de lágrimas. Por quê? Porque é tão lindo. Sua voz tremeu. Era sua voz verdadeira, uma que ela nunca mostrará em frente a uma câmera. Léo não disse nada. Apenas colocou a mão suavemente em seu ombro. O vento soprou, acariciando os cabelos dos dois. As luzes em cada janela da estação pareciam celebrar aquele momento. Essa luz. Sussurrou Ana, enxugando as lágrimas. Acho que é a luz do esforço de alguém. De pessoas que limpam, que consertam em lugares que ninguém vê. Pessoas que mantiveram tudo isso vivo. Léo assentiu. Sim, e talvez essa seja a verdadeira força de um país. O silêncio voltou a reinar entre eles, mas não era mais um silêncio solitário. Uma compreensão que transcendia as palavras fluía entre eles. Ana fechou os olhos. Ela ouviu o som de algo mudando dentro de si. Foi um som leve. O som de preconceitos pesados desmoronando para dar lugar a um novo valor. A cúpula da estação brilhava como o pulsar de um coração. Uma lágrima que escorreu pelo rosto de Ana refletiu aquela luz e brilhou. Naquela noite o significado da palavra Brasil mudou silenciosa e eternamente dentro dela. De volta a Seul, o ar do aeroporto pareceu mais pesado. A temperatura era a mesma, mas algo em seu peito estava frio. Ana passou pelo portão de desembarque e parou segurando sua bagagem. Sentia que havia esquecido algo para trás. Não era carteira nem uma mala, mas uma parte de sua forma de pensar. Da janela do táxi, a cidade parecia, como sempre, ofuscante e apressada. As luzes de neon agrediam os olhos. Pessoas atravessando fora da faixa, carros buzinando. A urgência da cidade se manifestava em ruído. Chegamos em casa, murmurou Léo. Ana deu um sorriso fraco. Sim, mas parece outro país. Ao chegar em seu apartamento, o equipamento de filmagem ainda estava espalhado. Ela se sentou na cadeira em frente ao monitor e começou a reproduzir os vídeos que fizeram em São Paulo, um por um. O primeiro era da estação de Seul. Seu próprio rosto confiante falando sobre a estética futurista. O tom de voz, o ângulo do sorriso. O rosto de uma influenciadora perfeita. Mas a expressão em seu rosto agora, olhando para aquela imagem, era a de alguém que havia perdido algo. O vídeo seguinte. A plataforma da Estação da Luz. As pessoas se movendo em um fluxo ordenado e vibrante. O som dos anúncios. E o entardecer tingindo os tijolos vermelhos de dourado.
Mesmo sem áudio, ela podia sentir seu coração bater mais forte. Vamos colocar este vídeo primeiro, disse Léo por trás dela. Mas a história não vai ficar invertida? Que fique, porque nós estávamos vendo as coisas de forma invertida. As palavras dele fizeram Ana parar. Era verdade. Eles partiram dizendo que iriam expor a verdade, mas já tinham uma resposta pronta desde o início. Só conseguiam ver a estação da luz de cima para baixo. Ela respirou fundo e abriu o software de edição. Digitou um novo título. Quero que vocês vejam a verdadeira estação da luz. No instante em que viu aquelas palavras, sentiu uma pontada no peito. Mas não era uma dor de arrependimento. Era uma dor quente, como a de quem está recuperando algo. A edição do vídeo atravessou a noite. Enquanto Seul dormia, apenas o apartamento de Ana estava preenchido por uma luz suave. Ela gravou sua própria voz com uma narração completamente diferente. Eu achava que a estação da luz era velha, mas eu não sabia que dentro da palavra velho existe um tempo que foi protegido. Uma música suave tocava ao fundo. Na tela, as paredes de tijolos vermelhos eram banhadas pela luz noturna. A câmera deslizava por suas frestas, mostrando o trabalho dos artesãos, e a imagem se sobrepunha ao rosto sorridente de um funcionário da estação. Léo, olhando para o monitor, disse: Ana, este vídeo é muito silencioso, mas ele comunica muito. Não tem problema ser silencioso? Não, acho que é porque é silencioso que ele consegue alcançar as pessoas. Quando terminaram a edição, o céu a leste começava a clarear. Do lado de fora da janela, um pássaro cantou, anunciando a manhã. Ouvindo aquele som, Ana sorriu. Quero voltar a São Paulo. Para filmar o que da próxima vez? As pessoas. As pessoas que construíram, que protegeram. E as que simplesmente passam por lá todos os dias. Naquele instante, Léo percebeu. Ela não era mais uma crítica. Havia renascido como uma cronista. Ela apertou o botão de upload. O cursor se moveu lentamente e o som do clique cortou o ar da sala. O título apareceu no monitor, Redescobrindo a Estação da Luz, o que eu aprendi com o que julgava ultrapassado. Ana soltou o ar e, como se falasse com as pessoas desconhecidas do outro lado da tela, sussurrou em seu coração. Espero que este silêncio chegue até vocês. Ela apagou a luz do quarto. No monitor, os tijolos vermelhos da estação da luz brilhavam suavemente, como se esperassem pelo amanhecer. Na manhã seguinte à publicação do vídeo, Seul acordou como sempre. As pessoas caminhavam apressadas, olhando para seus smartphones, e a música dos cafés inundava as ruas. Mas o apartamento de Ana estava envolto em silêncio. Em frente à tela, Ana segurava uma caneca imóvel. Ninguém viu ainda, né? Léo, ao seu lado, sorriu. Por enquanto. Mas logo verão. O número de visualizações começou a subir, um dígito de cada vez. 10, 23, 57. O primeiro comentário apareceu 3 minutos após a postagem. O quê? A Ana admitiu que estava errada sobre a estação da luz? A edição está linda demais. Me fez chorar. Isso não é um vídeo de turismo. É um documentário. No instante seguinte, o fluxo de números se tornou uma avalanche. O som de notificações era incessante e os comentários preenchiam a tela. Que coragem! Nunca vi um pedido de desculpas assim. As palavras de quem viu de verdade são tão silenciosas, mas ecoam tanto. Ana olhava para a tela, sem palavras. No fundo de seu coração, sentia algo quente se desfazendo. Antes, as reações eram apenas números para ela. Agora, cada palavra parecia ter um rosto humano por trás. Ei, ninguém está com raiva. Léo sorriu discretamente. Falar com honestidade realmente conecta as pessoas. Em um dia, as visualizações ultrapassaram 500 mil. Portais de notícias publicaram matérias com o título Influenciadora coreana reavalia a estação da luz. A seção de comentários não continha mais discussões, mas palavras de gratidão. Eu é que tinha preconceito. A palavra velho ganhou um novo significado para mim. Quero ir ao Brasil para ver essa estação. A noite chegou, mas as notificações não paravam. Uma mensagem de Alan apareceu. Um texto curto em inglês. Obrigado por contar a história deles com tanta honestidade. Ao ler aquela frase, os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Os tijolos vermelhos da estação da luz vieram à sua mente. A estação banhada pela luz daquela noite. O silêncio que ela sentiu havia de fato chegado ao mundo. Léo tomava um café ao seu lado. Em seu perfil, a luz noturna da estação da luz parecia se sobrepor.
Ana murmurou de repente. Sabe, eu sempre tive medo. Do quê? De dizer, eu errei. Achava que se dissesse isso seria uma derrota. E agora? Agora. Estou feliz por ter dito. Havia força em sua voz. Uma determinação silenciosa, mas inabalável. Ela pegou o mouse e começou a responder pessoalmente aos comentários. Obrigada por assistirem. Foram os brasileiros que me ensinaram sobre a verdadeira Estação da Luz. O dedo que apertou o botão enviar tremeu um pouco, mas não era mais um tremor de medo. Lá fora começou a chover. As luzes dos prédios de Seul se borraram e escorreram pelo vidro da janela. Observando a cena, Ana sorriu. Será que a chuva em São Paulo é assim também? Léo respondeu, provavelmente. Uma chuva silenciosa e gentil. Ana sentiu. Sabe, Léo, da próxima vez quero filmar o silêncio. O silêncio? Sim, porque agora eu sei que existem coisas que são transmitidas sem precisar de palavras. No monitor, o número de visualizações continuava a crescer lentamente. Mas os olhos de Ana não estavam mais ali. Ela olhava para além, para o coração de alguém do outro lado da tela. Naquela noite, o vídeo da Estação da Luz cruzou o oceano e foi compartilhado nas redes sociais do mundo todo. Foi chamado de A Confissão Silenciosa e comentários traduzidos inundaram a página. Em todos os idiomas, uma palavra era comum: obrigado. Olhando para a luz do monitor, Ana sentiu que algo dentro dela estava completo. Era um sucesso que não podia ser medido em números. Uma semana após a publicação, o vídeo da Estação da Luz já não era apenas um vídeo. Estava sendo compartilhado não só na Coreia, mas nos Estados Unidos, na França, em Taiwan, na Índia. Legendas em vários idiomas foram adicionadas por voluntários. Um vídeo narrado de forma tão serena era uma raridade em qualquer país. Ninguém gritava, ninguém impunha uma opinião. Apenas observava e sentia. Esse estilo tocou o coração de muitas pessoas. Na seção de comentários do YouTube, palavras de diferentes nacionalidades se alinhavam. Eu não sabia que a arquitetura brasileira era tão profunda. Quero que meu país também preserve seus edifícios históricos. Chorei no momento em que a expressão dela muda. Ana lia cada um deles com atenção. Alguém havia traduzido suas palavras e criado legendas. Alguém estava usando o vídeo em uma aula. E alguém escrevia que queria visitar o Brasil. Ana, olhe isso. Léo lhe mostrou o celular. Era um vídeo postado por um estudante universitário coreano. Quero fazer da Estação da Luz o tema da minha pesquisa, dizia o jovem estudante de arquitetura, com o rosto cheio de paixão. Essa pessoa. Ana ficou sem palavras. Ele era o mesmo estudante que em uma entrevista anterior dissera ser seu fã. Estou pesquisando a estrutura da Estação da Luz. Não apenas sua beleza estética, mas a filosofia de design focada no usuário. Um calor se espalhou pelo peito de Ana. Uma única palavra sua havia se tornado o gatilho para alguém. Não era algo que pudesse ser medido por visualizações ou número de comentários. Era uma corrente silenciosa, como uma pequena chama acesa dentro de uma pessoa. Léo continuou rolando a tela. Olha, uma revista francesa escreveu sobre o vídeo. O título é A Emoção Dentro da Arquitetura. Emoção. Ana repetiu em voz baixa. O que ela sentiu na Estação da Luz. Aquela sensação que as palavras não podiam explicar, o tremor no fundo do peito. Ela percebeu que essa era a linguagem universal que conectava pessoas e culturas. Ela abriu o software de edição e iniciou um novo projeto. Na barra de título digitou, Arquitetura que se sente. Onde vamos filmar desta vez? Perguntou Léo. Ana pensou por um momento e respondeu, na Estação da Luz. De novo. Mas desta vez, o foco serão as pessoas. Quero saber como as pessoas que estão lá veem esta estação. Não havia hesitação em sua voz. Seu objetivo não era mais entender a Estação da Luz. Era compartilhar. À noite, a luz do laptop iluminava o quarto. Ana digitava silenciosamente. A narração de seu próximo vídeo. Ela reescreveu a primeira frase várias vezes. Finalmente parou. Cultura não é sobre exibir, mas sobre compartilhar. Olhando para aquelas palavras, ela se lembrou da cúpula da Estação da Luz. A luz octogonal no teto. As pessoas indo e vindo, brilhando silenciosamente sem que ninguém percebesse. Ana fechou a tela e respirou fundo. No silêncio, pareceu ouvir o som de um trem vindo de longe. Não era um som do Brasil, mas por algum motivo ecoou com nostalgia em seu coração. Cultura é como música, não é? Como assim?
A mesma melodia, mas em países diferentes, as pessoas sentem de formas diferentes. Mas o fato de que o coração se comove, isso é igual para todos. Léo assentiu. Sim, então só precisamos tocar nossa música de novo. Os dois se olharam e sorriram. Do lado de fora da janela, a luz antes do amanhecer. O azul pálido envolvia o mundo silenciosamente como a luz da manhã que caía sobre o teto da Estação da Luz. O vento da primavera acariciava o telhado da Estação da Luz. Um ano depois, de volta à Praça da Luz, a parede de tijolos vermelhos continuava acolhedora, e o ar ao redor parecia mais suave. Ana parou em frente à estação. Voltamos, a voz de Léo soou tranquila. Ela sentiu levemente. Sim, mas desta vez não é para filmar. Ela tinha uma câmera nas mãos, mas a tampa da lente continuava no lugar. Não era mais uma ferramenta para registrar, mas um pequeno pacto para observar. A praça em frente à estação estava cheia de turistas. Ouvia-se línguas estrangeiras de todos os cantos. Entre elas, o coreano. Então está a famosa Estação da Luz. É exatamente como nas fotos. Ana se virou instintivamente ao ouvir a entonação familiar. Um jovem casal sorria, levantando o smartphone. Exatamente como eles, um ano atrás. Léo riu baixinho. É uma sensação estranha, não é? Ver isso. Sim, nós éramos assim. Mas você é diferente agora. Você não é mais alguém que apenas olha. Ana sorriu. Foi o primeiro sorriso sereno e orgulhoso que ela mostrou em São Paulo. Ao entrar na estação, a mesma cúpula os recebeu. Os ornamentos no teto, a luz octogonal, nada havia mudado. Mas a forma como ressoava em seu coração era diferente. Passo a passo, seus passos ecoavam, conectando o passado e o presente. Olhando para o teto, ela sussurrou: esta estação nunca para, não é? Não, ela é protegida para poder seguir em frente. Com as palavras de Léo, Ana fechou os olhos. A voz de seu antigo eu ecoou em sua mente. Velha, ultrapassada, não vale a pena ver. Aquelas palavras frias agora não tinham mais significado. Pelo contrário, tudo o que elas representavam agora ressaltava a preciosidade da estação. Ela se posicionou no centro da cúpula e ergueu a câmera lentamente. O som do obturador ecoou suavemente. Um flash de luz, como se capturasse a eternidade em um instante. O que você fotografou? Perguntou Léo. Ana pensou por um momento e respondeu: o futuro. Léo riu, surpreso. O futuro? Sim, o futuro em que esta estação continuará a existir. Alguém vai marcar um encontro aqui, alguém vai partir em uma nova jornada. E assim ela continuará respirando. Naquele instante, a luz atravessou os vitrais do teto. A luz do sol da primavera os envolveu como uma bênção. Com os olhos marejados, Ana tirou um pequeno papel do bolso. Nele estava a anotação que fizeram um ano antes. Cultura não é sobre exibir, mas sobre compartilhar. Ela olhou para o papel e o dobrou cuidadosamente. Esta frase estava certa, não estava? Sim, na verdade foi a frase que deu início a tudo. Eles atravessaram o saguão, e o vento da cidade acariciou seus rostos. Uma pétala de flor de ipê, levada pelo vento, pousou no ombro de Ana. Ela pegou delicadamente com a ponta dos dedos e sorriu. Ei, Léo, da próxima vez, quero filmar as pessoas que protegem. As que protegem. Sim, as pessoas que limpam esta estação, que dão informações. As pessoas que não se destacam, mas que são as mais bonitas de todas. Léo assentiu com as palavras dela e olhou pela lente. No visor, partículas de luz brilhavam. Não era mais um objeto. Era o próprio tempo vivo. O relógio da Estação da Luz marcou 3 horas da tarde. O som das badaladas penetrou em seus corações. O mesmo som de 100 anos atrás. E o som que continuará a ecoar. Ana olhou para a estação mais uma vez. A parede de tijolos, flutuando na luz, parecia sorrir serenamente. Obrigada. Sussurrando baixinho, Ana fez uma reverência. O vento soprou. E naquele vento havia de fato uma corrente de gentileza. Era tão silenciosa que ninguém podia ouvir, mas se espalhava com certeza pelo mundo. A Estação da Luz não era mais apenas um edifício. Era uma história que conectava pessoas através do tempo. E essa história, hoje, continua a escrever um novo capítulo. O que você achou deste vídeo? Por favor, deixe suas valiosas opiniões e impressões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Seu apoio é muito importante. Muito obrigado por assistir até o final.